Beleza, tá gravando. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui. O pessoal tá vendo a tela do Word aí? Sim. 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 Beleza, vamos lá então. Vamos dar uma olhada na prova, tá? Alguns comentários. Não, eu vou deixar para comentar depois. Vou deixar para comentar depois, tá? Porque aí também a gente vai discutir um pouco o artigo. Mas vamos lá. Esse aqui é o gabarito oficial, tá? É o doc do Word que eu uso para montar a prova de vocês. Esse é o doc do gabarito oficial, tá bom? Deixa eu dar um... Não vai precisar aumentar, mas deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Por que tem esse P no final de cada linha? É para edição, ó. É só clicar aqui que sai. Ah, tá. Bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou comentar as questões que estão incorretas, tá? Aquelas que podem ter gerado alguma confusão, alguma coisa, tá? Mas, a princípio, deixa eu... Só um minutinho, gente. Tá, beleza. Silenciei a galera aí. Então, eu vou comentar em especialmente, as questões que estão marcadas como erradas ou como incorretas, né? Tal, aquelas que são falsas. As que são verdadeiras, né? Só um momento aqui para ajustar esse microfone. Pronto. As que estão verdadeiras, acredito que não tenha muito problema, tá? Essa é uma delas. A primeira questão era um Ctrl+C, Ctrl+V do material de aula. Todas elas, na verdade, são, com algumas alterações, né? Como vocês vão ver. O texto é uma descrição inicial, logo que os primeiros PDFs e tal, e no caso, é um Ctrl+C, Ctrl+V na íntegra, né? A questão verdadeira. Então, a questão 1, verdadeira, proposição correta. Questão 2, ela era falsa. O que estava errado? Escrever programas que controlam todos esses componentes e se utilizam corretamente, de forma simplificada, é uma tarefa trivial? Não. Não é uma tarefa trivial. Tá? Então, é falsa. O que seria uma tarefa trivial? Uma tarefa comum, uma tarefa corriqueira, uma coisa que você pode fazer de maneira simples e resolva qualquer tipo de situação. Tá. Certo? Trivial. Algo comum, algo cotidiano. Tá? Não. Professor? Oi, pois não, Nath. A parte do comum para todos os profissionais de TI, tá correta? Todos os profissionais de TI têm que fazer isso? Então, o parágrafo inteiro está errado. Tá? O parágrafo inteiro está errado. Porque eu marquei falso, mas eu fui por essa parte no final. É comum para todos os profissionais de TI. Não, essa parte, de forma simplificada, trivial, comum para todos os profissionais, é justamente a parte que está errada. Tá? Então, o parágrafo inteiro está errado. Aliás, não digo parágrafo, eu digo só essa frase, tá? Ela está errada. Tá bom? Vamos em frente. Então, a 2, falsa. A 3. Gente, isso aqui era um print, né? Tinha uma imagem que a gente tinha lá no PDF e essa ordem aqui, ó, proposta aqui na questão, estava falsa, porque a ordem ascendente não é essa, tá? A ordem correta seria dispositivos físicos, aqui embaixo, microarquitetura na segunda parte, linguagem de máquina na terceira parte e, por fim, aqui, sistema operacional. Então, a questão falsa. Quarto, correta, ela inteira está correta. Tá? É um Ctrl+C, Ctrl+V. É a definição de microarquitetura. Muito bem.
Quinta, as definições aqui de sistema operacional como gerenciador de recursos e como máquina estendida estão erradas, né? Porque estão invertidas, né? Então, como gerenciador de recursos seria a letra B. E como máquina estendida seria a letra A. Está invertida aqui. Tá? Então, essa questão é falsa. Essa aí eu confundi um pouco por causa da inversão que você fez. Mas eu acho que eu acertei. Tá. Beleza. No final a gente comenta mais, tá? Eu vou falar mais a respeito. Questão 6. É uma questão correta. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Trata da composição do sistema operacional, kernel e núcleo do sistema. Tá? Então, a questão correta é verdadeira. Questão 7. A questão falsa, ela está invertida. Tá? As definições aqui, ó, de modo usuário está aqui embaixo e de modo kernel está aqui em cima. Então está trocado isso aqui. Essas duas frases aqui estão erradas. Tá? Então, falsa. 8. Durante a chamada de sistema, o sistema operacional recebe um comando, por exemplo, abrir um arquivo, seus parâmetros, e como resposta à chamada, recebe outro código sinalizando se a abertura do arquivo aconteceu com sucesso, falha, se houve erro na abertura do arquivo, ou o resultado do próprio comando do arquivo, o arquivo é aberto para o usuário. Ele está falando que está incorreto. Errado, está certo. A proposição estava correta, tá? Então, falso, né? Proposição está incorreta, é falso. 9. Tem um texto enorme aqui, tá? Tirado de vários slides. Muito bem. Aí ele pergunta: todas estão incorretas? Todas não. Elas estão corretas. É justamente o contrário, tá? Então, a proposição aqui fala que está tudo errado e não estava, certo? Beleza, essa foi a 9. Falsa. 10. Quanto às funcionalidades e objetivos do sistema operacional podem ser classificados em monoprogramáveis, multiprogramáveis e sistemas com múltiplos processadores. Incorreta. Verdadeiro. Apenas a proposição 2 está incorreta. Verdadeiro. Tá? A proposição 2 está realmente incorreta. 11. Aí vem a descrição, né? Sistemas operacionais embarcados, sistemas operacionais móveis, sistemas operacionais da nuvem e sistemas operacionais de cartões inteligentes. Ele fala que todas as proposições acima estão incorretas. É falso. Corretas. Disse que corretas. Corretas, desculpa. Todas estão corretas. É falso, tá? Por quê? Esses dois estão trocados. E se eu não estou errado, esses dois aqui também estão. Tá? Esses dois aqui estão trocados, ó. 50 celulares são sistemas operacionais móveis. Embarcados são usados computadores de mão. Está invertido. Tá, ó. Definições estão invertidas. 12. Definição do Unix, né? O que tinha de errado? Estava quase tudo certo. A não ser a palavra camadas. Não é camadas, tá? Sua estrutura é baseada em uma estrutura monolítica. Estrutura de camadas é outra coisa. Tá? Só a palavrinha aqui, ó, camadas, invalidou o parágrafo inteiro. Tá? Estava incorreto, verdadeiro. A 13 foi anulada. Faltou aqui, ó, uma frase, é bem aqui embaixo, tá? Faltou uma frase aqui, que ao ler é que você ia entender se isso aqui estava verdadeiro ou não. No caso, a frase falava sobre que se tratava do... não, peraí. O que está errado é que é essa linha aqui que faltou, né? Essa linha que faltou. A proposição assim do sistema operacional está correta.
tal. Então, só que no meu gabarito texto, onde eu monto, né? Esse aqui já é a parte antes de produzir a prova para vocês. No meu, essa questão estava diferente e até essa resposta estava diferente, tá? Na hora que eu transcrevi do texto para cá, eu cometi um erro. Por isso mesmo, eu anulei a questão, tá? A resposta seria outra. Por quê? Justamente esse trecho aqui, ó. Peraí um pouquinho. Aqui, ó, esse trecho. Trata-se de um sistema operacional, até em português estava errado, né? Trata-se de um sistema operacional que utiliza kernel e aplicações desenvolvidas pela GNU. Não. Aplicações desenvolvidas pela GNU, sim. O kernel, não. Tá? A parte errada estava aí. Beleza? Mas foi anulado, então. Vamos para 14. Observe a afirmação. Eu até marquei o texto em vermelho, né? A parte que estava errada. Todas as proposições acima estão corretas? Não. Falso. O Windows também possui linha de comando e é tão efetiva quanto a do Linux? Não, ela não é. Tá? No PDF lá mostra isso bem para vocês, na parte que a gente fala sobre os pontos importantes do Windows, que a linha de comando do Windows não, ela não é tão efetiva assim, porque, olha só, a continuação, porque quase todas as configurações podem ser realizadas por ela. Errado. Não, tem muita coisa de configuração do Windows que você não consegue fazer pela linha de comando. É só ferramenta gráfica, tá? Então, falsa. 15. Quanto à composição dos sistemas operacionais, podemos afirmar que são compostos por... Aí vem algumas composições. Todas as proposições estão corretas, verdadeiro. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, igualzinho, não mudou nada. Tá? 16. Definição de processo. Né? O processo pode ser definido... Blá, 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 blá. Ctrl+C, Ctrl+V da descrição, tá? Proposição verdadeira. Correto. 17. Quanto à hierarquia de processos Quanto à hierarquia de processos, eu li o Windows, eu já ia emendar. Podemos afirmar que, 2 pontos. No Windows, um processo pai e seus filhos descendentes formam um grupo de processos. Quando o processo é morto, os filhos vinculados, aí eles são mortos também. Opa! Não é assim. Aqui, ó, as definições estão invertidas, tá? Essa definição aqui, ó, é do Unix, tá? Do Unix. Tinha um rascunho da questão que eu trocava a palavra Unix pela palavra Linux. E aí, estaria errado? Sim, estaria errado, porque no Linux não é assim também. Tá? O Linux usa uma variação da hierarquia de processos do Unix para se aproximar mais, tá, do modelo que o Windows utiliza. O Windows NT 2000, Windows 10, tá? Mas também não é bem essa estrutura. É um pouquinho mais complexa a hierarquia do Linux, tá? No entanto, vamos voltar aqui para a questão. As definições estão invertidas, tá? Ó. Essa é a definição do Windows e essa é a definição do Linux, tá? Então é falso. 18. Definição de thread, né? O que é uma thread? Ctrl+C, Ctrl+V da teoria. Proposição acima correta, verdadeira. Tá? 19. Aplicações concorrentes, né? Tá, ó. O sistema operacional não se preocupa em garantir sincronia nessa comunicação. Opa, é o inverso. Se preocupa sim, e muito. Tá? Pois essa responsabilidade é do gerenciador de procedimentos. Não existe gerenciador de procedimentos. O correto seria dizer gerenciador de processos. Mas a primeira parte já invalida a segunda. Então, logo de cara já está errado. Quem lesse isso aqui, ó, só nessa primeira parte aqui já matava. Está errado. Certo? Então, correta. Falso. Correto seria: o sistema operacional deve garantir que essa comunicação seja sincronizada para manter o bom funcionamento do sistema e a execução correta das aplicações. Então,
Tá vendo? Até o lance, pô, esta responsabilidade e tal. Isso aí não existe, gente. Tá? Não existe. Mas se eu tivesse mencionado alguma coisa assim, se a primeira parte tivesse ok, já a segunda estaria errada. Tá? Porque não existe isso aqui. Gerenciador de procedimentos. Não. Processos. Procedimento é outra coisa. Procedimento é lá no banco de dados. Tá? Então, falsa. 20. A 20 também é outra pegadinha com uma palavra que muda o sentido, tá? Dois ou mais, aqui da região crítica, né? Dois ou mais processos poderão estar ao mesmo tempo? Não. Inclusive, a teoria aqui em cima mata essa parte aqui de baixo. Tá? Não, não pode. Região crítica só pode um. Igual Highlander. There can be only one. Só pode haver um, né? Então, poderão estar ao mesmo tempo? Não. Aí já matava. Não, tá errado. Tá? Uma palavrinha mudou o sentido completo. Questão errada. Então, correto, falso. Tá? Eu não coloquei nem explicação, porque só foi essa palavrinha mesmo. Todo o restante tá ok. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Gente, as minhas provas, isso é importante dizer isso para vocês, tá? Quando nós passamos a aulas virtuais, como essa aula aqui agora, né? Como são as nossas aulas desde o começo do semestre, eu adaptei as minhas provas para esse modelo de questões verdadeiras ou falsas, mas algumas questões são Ctrl+C, Ctrl+V de PDF, e outras são uma salada de fruta, tá? Ou tem uma pitadinha de tempero que azeda a questão, estraga o tempero, né? Estraga a receita. Mas as minhas provas normalmente não são assim, tá? Elas não são assim. Eu adotei esse modelo para provas virtuais, mas as minhas provas, elas não são desse jeito. Geralmente as minhas provas são 20 questões com 5 alternativas cada questão e apenas uma alternativa é verdadeira. Essas são as minhas provas. Os veteranos dizem que não sabem o que é pior, se são as minhas provas verdadeiro ou falso, ou as minhas provas com alternativas. Tá? As duas dão o mesmo nível de trabalho. Então, para mim, é indiferente. É o mesmo nível de trabalho. Tá? A diferença é que, em presencial, esta disciplina ela seria interessante porque eu poderia mostrar para vocês os sistemas operacionais rodando, que é outra coisa que eu vou começar a fazer com vocês daqui a um tempo, tá? Eu vou criar VMs e vou fazer uma aula que vai ser o processo de instalação de determinado sistema operacional. Então, a gente vai acompanhar o processo de instalação de um sistema operacional, tá? Olha, tá chovendo forte. Que bom. Tá precisando. Então, a gente vai fazer isso. Eu devo pegar uma VM, uma aula, vai ser bem no final da aula, tá? E eu devo fazer uma instalação de um Windows e uma instalação de um Linux, tá? Brevemente, a gente deve mexer com isso. Bom, isso foi a parte da prova. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo? Tá? Vamos falar um pouco sobre o artigo. Então, vamos lá. O modelo de artigo está aqui. Tá? Eu lembro de ter comentado várias e várias vezes com vocês que a primeira página deveria ser ignorada, certo? Porque era a apresentação do site onde eu peguei esse material. Esse material, por um acaso, veio da PUC do Paraná, do curso de Engenharia Mecânica. E, mesmo assim, nós tivemos artigos que foram entregues com uma primeira página idêntica a essa aqui. A pessoa só trocou o nome do curso e trocou a instituição.
Gente, artigo não tem página de apresentação. Tá? Então, essa página aqui, ela não existe. Eu não falei para vocês lá atrás, expliquei isso e falei várias vezes para vocês. Essa primeira página, ela não existe, tá? Logo em seguida, a gente tinha um modelo de artigo mesmo, né? No duro. Aqui muita gente se confundiu. Muita gente se confundiu, tá? Não conseguiu acompanhar o modelo, mas entendam, por favor, não foi uma exclusividade de vocês. Na verdade, vocês se saíram até muito bem na tarefa. Como eu conversei com a coordenadora, a professora Adriane, vocês estão entrando na vida acadêmica e já tiveram que escrever um artigo logo de cara, e vocês até que se saíram bem na tarefa, tá? Inclusive, a turma de vocês teve um aluno que gabaritou o artigo dele está redondaço, perfeito, excelente para publicação, inclusive eu já recomendei para publicação, tá? Mas também nós tivemos alguns que foram muito mal. Todo mundo recebeu feedback, a não ser o colega que gabaritou o artigo. Ele não recebeu feedback. Veteranos, acho que um também, tá? Das disciplinas que eu estou ministrando esse semestre, nós tivemos 2 ou 3 que gabaritaram o artigo. Então, não foi exclusividade de vocês, alguns terem ido muito mal. Teve veterano que foi muito pior do que vocês. Tá? Inclusive, a professora Adriane pediu para me chamar a atenção dessa turma, e a próxima aula deles vai ser barra pesada, porque eu vou ter que chamar a atenção. Eles foram muito mal, e é veterano que está em 8º semestre, tá? E precisa ter esse conhecimento. Precisa. A professora Adriane gostou muito da ideia e isso deve virar um padrão agora no curso. Tá? Alguns trabalhos de algumas disciplinas, não são todas que dá para fazer isso, tá? Mas algumas disciplinas começarem a cobrar artigos. Tá? Muito bem. Baseado nisso, eu queria mostrar para vocês um modelo de artigo que eu fiz, tá? Utilizando um material um pouco de um, um pouco de outro, tal. Como que eu montei o meu modelo de artigo, tá? Deixa eu mostrar para vocês no Word mesmo. Então, vamos lá. O título, e aqui, para quem recebeu correção de cabeçalho, eu estava falando disso aqui, tá? Estava falando disso aqui. Olha só. Deixa eu esclarecer isso aqui. Vamos lá. Professor, orientador, professor especialista Luiz Augusto Jacinto Rodrigues, né? Aqui, ó, autor Luiz Augusto Jacinto Rodrigues. Disciplina Sistemas Operacionais. Curso Ciência da Computação. Para quem levou o puxão de orelha pelo nome do curso, esse é o nome do curso que você está fazendo, tá? Ciência da Computação. E Uniderp, só. Não é Anhanguera, não é Universidade, não. Não é, né? Tem uns que colocaram assim, Anhanguera, Uniderp, Matriz. Não, gente. Uniderp, só. Tá? Só Uniderp. Para quem levou puxão de orelha de resumo e palavra-chave, isso aqui é obrigatório em artigo, tá? Obrigatório, tem que ter. Resumo e abstract. Aí, logo em seguida, ó, a introdução, que eu falei, né, que eu queria conceitos de sistemas operacionais, que eu queria uma apresentação do Unix. Não queria, né? Alguns usaram, eu cheguei até coloquei aqui, tá? Peguei bastante coisa do trabalho do Camilo, alguma coisa da Druana, alguma coisa do Arthur, tal. Eu fiz uma salada e montei um artigo, tá? Aqui o Xenix, né? Apresentação do Xenix, composição, beleza, um textinho básico aqui de composição, algumas conclusões, né? E referências bibliográficas. Essa parte aqui que eu acho que eu copiei do Camilo, tá?
Beleza. Gente, isso era o artigo. Tá? Isso era o artigo. Então, deixa eu dar um zoom menor aqui. Deixa eu salvar aqui como PDF, que aí eu abro ele no formato PDF, tá? Deixa eu abrir ele no formato PDF. Pois não. Você vai disponibilizar esse modelo que você fez? Eu vou. Eu posso disponibilizar para vocês, tá? Porque vocês vão precisar de novo, vai ter outro. Deixa eu achar onde foi que eu coloquei. Espera um pouquinho. Achei. Aqui. Olha como é que ficou. Eu até não me preocupei muito com o lance de imagem, essas coisas, tá? Porque eu encontrei algumas nomenclaturas e alguns modelos que não utilizam um padrão de imagem e tal. Eu nem considerei isso, tá? Tanto para veterano como para vocês calouros. Eu nem considerei isso. Eu levei em consideração o quê? A organização, né, aqui o cabeçalho de vocês, o resumo, que tinha que ter, o texto, eu li o texto, inclusive, por isso mesmo usei material do Camilo, material da Duana, material do Arthur e de mais alguém que eu não lembro o nome, para montar esse modelinho aqui, tá? Faltou as imagens que depois eu vou melhorar, tá? Eu vou colocar as imagens aqui para servir de modelo para vocês. E é o mesmo modelo que eu devo passar também para os veteranos, porque eles tiveram muito problema com isso. Eu vou ajustar, inclusive, o arquivo doc do Word, tá? Eu vou ajustar o arquivo doc do Word certinho, como ele deve ficar, como é o ideal, e eu devo passar para vocês também, tá? Então, talvez eu passe não sei se vou passar em modelo DocX ou modelo DOT, não sei. Eu vou definir alguma coisa. O PDF é garantido que eu vou liberar para vocês, tá? Então, era isso que eu esperava, ó. Outra coisa. 3 folhas. Né? 3 páginas, ó. 1, 2, 3. Só. Né? O meu ainda está faltando imagens, tá? Eu vou colocar, tá? Vou arrumar uma tabela para colocar. Eu lembro que um dos artigos de vocês tem tabela, então eu vou lá, vou copiar a tabela. É o meu. Vou colocar aqui, tá? Então vou trazer imagem para cá, vou trazer uma tabela para cá, para ele ficar um modelinho legal, tá? Então esses que inclusive que eu mencionei agora, eu vou passar o nome certinho, eu vou passar a lista, tá? Mas de cabeça, Camilo, Bruana e Arthur. Provavelmente eu vou pedir para vocês ajustarem o artigo de vocês, deixarem mais corretinho possível, tá? Porque o artigo de vocês vai passar para coordenação, para análise e publicação. Tá bom? Eu vou verificar no resto da turma, né? Olhar o restante da turma, que eu deixei marcado lá na planilha quem são as pessoas, tá? Que vão vai ter que ajustar o artigo para a gente publicar o artigo. Vai para análise da coordenação e é a coordenação que vai decidir qual vai ser publicado. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre o artigo? Não. Eu acho que, veja bem, eu raramente uso a palavra acho. Quando eu digo acho, geralmente é que eu não tenho certeza. Mas eu acho mesmo, né, porque eu não tenho certeza, que a galera entendeu o que deveria ser feito. Tivemos alguns problemas? Tivemos. Tivemos alguns alunos que sofreram algumas... Inclusive, teve muito veterano reclamando que a punição era pesada. Cada item verificado poderia custar de 25 a 50 pontos. Lembrando que o artigo valia 500. Tá? O artigo valia 500 pontos. Então,
os veteranos acharam muito pesada, mas eles foram muito mais punidos do que vocês, tá? Como que eu usei? Como que eu fiz? Eu tenho alguns colegas professores que dão aula em outras instituições. Eu pedi para uma colega minha que dá aula na Federal do Rio Grande do Sul para ela me ajudar com a avaliação dos artigos, com a correção, com os ajustes e tal. Digamos assim que, nas palavras dela, vocês, e por favor, entendam, vocês precisam melhorar muito, mas vindo de uma turma de primeiro semestre, vocês se saíram muito bem, tá? Então, nós vamos trabalhar isso para o segundo artigo. Eu já tenho o tema do segundo artigo pronto. Na próxima aula eu vou passar para vocês, tá? Outra coisa também. Eu já conversei com a Adriana, eu ainda não consegui conversar com o Arthur, mas agora eu vou falar com a turma toda. Na semana do dia 19, agora de abril, semana que vem, né? Do 19 ao dia 23, nós teremos o Engetec, tá? Que é um evento de palestras, cursos, tá? E a professora Adriane pediu para conversar com vocês, porque nós teremos uma dinâmica agora, tá? Nesse Engetec, e que vocês vão participar, tá bom? Então, como vai funcionar? Eu já conversei mais ou menos com a Adriana, mas eu queria ter conversado com o Arthur antes. Por quê? Eu estou colocando a Adriana e o Arthur à frente. Cada um deles vai formar uma equipe, tá? Vai formar uma equipe, lógico, com aqueles alunos que quiserem participar. Mas já adianto, tá valendo nota, tá? O senhor vai separar a gente, professor? Que tristeza. Vou. Nós vamos formar duas equipes distintas. Eu vou explicar para vocês por quê. A dinâmica vai ser a seguinte. Inclusive, eu já quero que vocês comecem desde já a pesquisar, a ir atrás e dar uma estudada a respeito do tema que vai ser essa dinâmica. O tema é 5G, tecnologia 5G, tá? Como que vai funcionar a dinâmica? A dinâmica vai ser a seguinte: cada equipe formada vai representar um país, tá? Num evento paralelo que vai estar acontecendo com o Engetec, chamado MONAES. Esse evento... O evento vai ser online? Online, é tudo online. Online? Tá? A gente não tem presencial, não tem autorização para fazer nada presencial, então o evento é todo online. Tá? Então, como é que vai funcionar? Esse MONAES, ele é como se fosse uma reunião da ONU. Tá? Ele é como se fosse uma reunião da ONU, onde cada equipe representa um país, certo? Então, nós teremos, por enquanto, nós temos duas equipes aqui na turma de vocês. Nós temos a equipe da Adriana e nós temos a equipe do Arthur, certo? Vocês vão captar o pessoal da turma, vão separar em duas equipes, cada equipe vai representar um país. Todo mundo tem que saber algo sobre o assunto que está sendo discutido. 5G. Cada equipe vai, como eu disse, vai representar um país e vai ter que entender a realidade do 5G no país que está defendendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que vocês vão ter que se informar sobre o assunto. Primeiro, uma informação geral do que se trata o assunto. Dá uma pesquisada, olha na internet, lê artigo a respeito, tá? Não, o que não falta é material. E se tratando de 5G, está sobrando material no Google, tá? E depois, quando a equipe estiver formada, cada equipe vai receber 1 a 2 membros que são representantes do curso de Relações Exteriores, tá?
Relações Internacionais, desculpe. No curso de Relações Internacionais. Essas pessoas, elas vão direcionar o grupo para a realidade do país que o grupo vai representar. Certo? Então, pode acontecer, por exemplo, da equipe da Luana pegar a China e da equipe do Arthur pegar os Estados Unidos. Pode também acontecer, legal, então ela vai se familiarizar com o 5G da China. E o Arthur, a equipe dele, o 5G nos Estados Unidos. Então, como que está o movimento no país, quais são as empresas que estão envolvidas, o que é defendido, o que não é defendido, tal, certo? Muito bem. Então, pode acontecer, vamos colocar uma outra situação, da equipe da Luana pegar o Brasil e da equipe do Arthur pegar a França ou a comunidade europeia, né? Porque eu não sei se o pessoal de relações internacionais vai tratar países da Europa em separado ou a comunidade europeia, o bloco europeu como um todo, né? Não sei, tá? Então, vão ter que se familiarizar com o 5G no país que foi escolhido, certo? E aí, no dia 20, deixa eu só confirmar aqui, no dia 22 e no dia 23, tá? No dia 22 e dia 23, vai acontecer a reunião. Então, as equipes vão estar reunidas virtualmente, tá? Não sei como é que vai ser organizado isso aí, porque eu não estou na parte de organização. Isso aí é feito pelo pessoal de relações internacionais. Então, eu não sei como é que eles vão fazer. Acho que eles vão montar uma sala do Teams e botar todo mundo lá dentro. Montar as equipes, cada um botar um símbolozinho do país aí e tal, né? Em vez de ser as letras de vocês. Como é o meu aqui, que aparece minha foto, o de vocês, provavelmente, eles devem instruir vocês a colocar um íconezinho do país que vocês estão defendendo, tá? Imagino que seja assim, não sei se eles vão fazer desse jeito. E aí vai ter o pessoal da ONU, que são, no caso, os representantes da ONU, são os professores do curso. Eu não estou no meio, tá? Eu só vou assistir. E nós vamos ter os outros representantes, né, que vão estar participando e tal, que são as equipes que vão estar no dia, tá bom? E o que vai ser discutido? A implantação do 5G. Então, cada país vai dar a sua opinião, sua posição a respeito. Eu concordo com a opinião da China porque eu sou aliado da China. Também tem um lance de política, tem um lance de comércio, tem tudo isso envolvido. Então, tem que ter uma noção legal de como é que funciona esse esquema, tá? E até mesmo por isso que eu selecionei estas pessoas para fazer isso, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Estamos montando ainda, tá? Fala. Não, eu falei que não tenho nenhuma dúvida. Fala alto, Arthur, não tô te ouvindo. Oi, eu falei que não tenho nenhuma dúvida. A Durana já tinha me contado já sobre mais ou menos o que seria isso. Beleza. Então você já tá ciente aí, legal. Uhum. Que dia vai ser? Que dia vai ser? O Engetec começa semana que vem. Tem palestra para todo mundo, mas não tem palestra para vocês. Tá? As palestras são avançadas para vocês ainda. Tá bom? Mas vocês vão participar como equipe do Monaes. Vai ser apresentação de artigo, slide, alguma coisa assim? Cada equipe vai poder defender seu ponto de vista do jeito que quiser. Então, por exemplo, se a equipe decidir que tem que defender, vai mostrar um filme, achou um vídeo, né, que ilustra a posição da equipe e tal, que ilustra o país que está defendendo e tal, passa o vídeo. Montamos aqui uma apresentação, mostra a apresentação. No dia, os professores que vão estar organizando o evento, eles devem repassar para vocês como cada um vai... Eu acho que cada um vai ter um tempinho para falar a respeito
do assunto. Tá? Por isso que são 2 dias. Tá? Então, dia 22 e 23, a semana que vem. Tá? Semana que vem? Esse tempinho vai ser passado pra gente com antecedência, porque é melhor pro planejamento da apresentação. Peraí, acho que eu que tô fora do... Não, tá certo, semana que vem. Essa semana vocês já vão estar sabendo. Ah, Tá? beleza. Essa semana mesmo vocês já estão sabendo. Eu preciso que a Adriana e o Arthur montem as equipes, tá? E de preferência envolvam o máximo de pessoas que queiram participar. Tá? Ninguém é obrigado a participar. Tá? Professor, tenho uma dúvida em relação a isso. Eu posso chamar alguém de outra universidade? Não. Não? Beleza. Só da sua turma. Queria roubar o Barbie. Beleza. Eu tenho certeza que vocês queriam convidar outras pessoas. No entanto, não pode, tá, gente? Regras da instituição. Tá? Atenção. Outra coisa que eu queria comentar. Como eu comentei logo no começo, explicando a respeito da atividade, vai valer nota. Ah, professor, e se for alguém de outra sala, mas que também faz sistemas operacionais? Não tem problema, pode ser. Tem que ser da disciplina, tá? No caso do Rodrigo, eu não sei, mas eu acho que não tem problema. Apesar que quando eu lembrei a Adriane do Rodrigo, ela torceu o nariz. Porque o Rodrigo já é macaco velho na história. E o Wesley também. Mas, no meu ponto de vista, não tem problema. Tá bom? Não tem problema. É até ideal que eles participem, porque eles já têm mais experiência, vivência em TI, e eles podem ajudar vocês um pouco mais. Tá? É ideal, inclusive, que eles participem também, viu? Vocês estão aí? Eu quero, professor, participar. Ô, professor. Beleza, Rodrigo. Beleza, Léo. Muito bom. Porque essa bagaça vale nota. Tá? No caso, quem for participar, a gente teria aula na segunda-feira. Não teremos aula segunda-feira. Vocês estarão já montando o esquema para o Monaes. Então, a nota do relatório da aula, do próximo encontro, seria o encontro 8, a nota do relatório do encontro 8 é a nota de participação do Monaes. Certo? Participou, eu vi o envolvimento, gostei do envolvimento, vou dar nota por equipe, tá? Eu vi a equipe está envolvida, todo mundo participando, todo mundo ali envolvido, trabalhando junto, tal, tudo mais. Beleza. Outra coisa, a respeito dos relatórios. Bom, expliquei Monaes, todo mundo entendeu, participa quem quiser, mas está valendo nota. Beleza? E é a nota de relatório. Então, o que seria encontro 8 vai para o encontro 9. Então, a gente vai entrar na parte da disciplina só na outra semana. Hoje é dia 12, nós só vamos discutir de novo sistemas operacionais dia 26. Dia 19, vocês estarão envolvidos com o Monaes, tá? Participando do GTEC dentro do Monaes. Então, não teremos aula, mas vocês estarão envolvidos com isso. Então, as equipes devem estar trabalhando, devem estar se organizando, o pessoal de relações internacionais já devem estar inseridos no grupo, participando com vocês, por isso eu preciso desse grupo para ontem. Então, aqui terminamos a aula, vão se organizar, beleza? Preciso desse grupo para ontem. Porque eu vou passar para frente, vou passar os contatos de vocês, e aí os professores devem entrar no nosso grupo de sistema operacional para conversar com vocês. Tá bom? E aí eles vão chamar vocês em separado, como que vai trabalhar as equipes, tal. Eles vão explicar certinho qual vai ser a dinâmica. Tem um professor que está responsável do curso de Relações Internacionais. Se caso ele precise de ajuda, os professores envolvidos no todo são eu, professora Noísa, professor Paulo, vocês não têm aula com ele, mas o professor Paulo também está envolvido, do nosso curso. Da engenharia tem mais alguns outros professores, tem a professora Marjorie da Ambiental e tem o professor Carlos Eduardo, que é da Relações Internacionais, tá? Então, o professor Carlos e o professor Edson,
é que são os professores responsáveis, tá? Pelo Monaes. Então, eles devem entrar com vocês, apresentar o pessoal de relações internacionais que vai participar junto com vocês. Aí a equipe deve se reunir, trocar uma ideia, tá? Se sentirem alguma dúvida, podem falar comigo ou com a professora Noísa, tá? Que damos aulas para vocês. O professor Alan também está participando, foi ele que indicou, inclusive, a Luana e o Arthur, tá? Ele também está participando, mas ele por fora. Ele está participando por fora ali, tá? No caso, na organização com a turma de vocês, tá? Ele não está diretamente envolvido na atividade, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, precisem do auxílio de professores, falem comigo ou com a Noísa. Se o assunto for alguma coisa ligada à parte de relações internacionais, com os alunos das relações internacionais, aí eu tenho que incluir o professor Carlos Eduardo para ele conversar também. Mas se for alguma coisa fácil de resolver, eu mesmo resolvo. Beleza? A respeito dos relatórios. Como eu falei na aula que antecedeu a prova, os relatórios de vocês, eu ainda não fechei o número, porque na N2 eles valem mais. Tá? Os relatórios valem mais. Eu não sei o total ainda, eu nem olhei, não vou mexer com isso agora. Tá? Mas eu sei que os relatórios valem mais. Então, provavelmente nós teremos um número de relatórios maior. Tá? Então, nós teremos relatórios para todos os encontros. Eles valem mais. Consequentemente, eu vou avaliá-los melhor. Então, peço a vocês que observem os relatórios anteriores, quais foram os problemas. Eu tive uma nota, conversa, troca uma ideia com o colega, vê quem foi melhor, quem foi pior. Vocês têm uma ideia pelo quadro de notas que eu já publiquei. Então vocês têm uma ideia mais ou menos quem foi bem, quem não foi mal, tal, certo? Troquem uma ideia com vocês, ajustem os relatórios, porque de agora em diante, relatório vale mais. Certo? Muito bem. Alunos extemporâneos são aqueles que entraram depois, né, que não fizeram prova. Pois bem, esses alunos têm que entregar os relatórios referentes às aulas anteriores. São 5 relatórios, são 5 aulas, e esses relatórios, essas aulas estão disponíveis no portal e no YouTube, na playlist do meu canal, tá? Então, tem que assistir aula? Tem. Tem que fazer o relatório? Tem. Tem que mandar para mim o relatório? Tem. No assunto certinho, adequado, conforme todo o restante da turma fez. Caso contrário, zero. É zero. Certo? Muito bem. O Wesley sabe a importância dos relatórios. Quem tiver com dúvida, troca ideia com ele aí depois. Mas eu acho que vocês já perceberam como é importante, né? Especialmente no somatório de nota, na revisão para as provas. Os relatórios são bastante interessantes, tá? Outra coisa. Eu detectei, junto com a coordenação, um probleminha que está acontecendo. Tem uma galera aí que está fazendo um relatório, ou copia do colega, ou só pega o PDF de aula, né? Vou ver o que o professor falou aqui, o último relatório para falar desses assuntos aqui, beleza. Vai lá, escreve o relatório, baseado no PDF, não assiste a aula gravada e manda para mim. Muito bem, eu estou avaliando esse relatório porque, na minha concepção, relatório é relatório. Eu não tenho como saber se o cara assistiu minha aula ou não. Se ele mandou o relatório, para mim está valendo. Muito bem. Só que o que começou a acontecer? Junto com o pessoal da coordenação, nós começamos a perceber que tem muita gente que não está assistindo aula. Mesmo a aula estando gravada, a pessoa, ao invés de assistir a aula, ela pega o PDF, olha lá na última parte onde eu coloco qual é o assunto do relatório, e a pessoa manda o relatório para mim. Pega, né, chupinha, copia do colega e tal, e manda para mim. Então,
A fim de mudar isso, eu instituí o seguinte: toda aula vai ter uma questão lançada durante a aula. Em algum momento, nesse PDF que vocês estão vendo aqui agora, que está com essa fotinha bonita aqui, que eu vou mudar, inclusive, para o que trata o assunto de hoje, em algum momento nesse PDF aqui, eu lanço uma questão de aula. Uma questão que só existe o enunciado dela durante a aula, gravada em vídeo. Tá? Muito bem. E por que eu estou fazendo isso? Porque em qualquer momento eu posso lançar isso durante a aula. Então, aquele coleguinha que está com o péssimo costume, né? Especialmente veteranos, tá? Calouros não. Vocês, eu não encontrei esse comportamento, mas já estamos prevenindo, né? Melhor prevenir. Que por um acaso tem o péssimo costume de só olhar o PDF e fazer o relatório, vai ter uma surpresa. Eu comecei a implantar isso nos veteranos, e teve veterano que quase grudou no teto, igual gato, né? Quando fica, aqueles gatos de desenho, sabe? Quando recebeu a nota. Não, mas por que eu gerei essa nota? Porque você não respondeu a questão de aula. Que questão de aula? Do que o senhor está falando? Aí o resto da turma, não, mas teve uma questão de aula, tal, o professor soltou uma questão. Tal. Então, significa que o cara que está reclamando porque não assistiu o vídeo. Em outras palavras, ele não assistiu a aula. Ele pegou o PDF e fez o relatório em cima do PDF. Então, para acabar com isso, todo relatório de agora em diante tem questão de aula. E essa questão de aula tem peso. Tá? Depende da questão, depende da aula do dia. O peso pode oscilar entre 50%, 40%, 30% do valor da nota do relatório. Lembrando que esses relatórios, a nota é maior. Tá? As notas são maiores. Então, cada relatório desse aí vai valer aí... pode chegar a valer 400 pontos. É bastante nota. Então, nesse caso, vamos tornar os relatórios mais interessantes, vamos tornar a situação mais interessante e, importante, tá? As questões de aula, como fazem parte da aula, também entram para o rol de questões da prova. Beleza? Professor, Fala, Natália. em que lugar do relatório eu colocaria a questão de aula? No meio, no começo, no final? Sempre no final. No final? Aqui. No final, sempre no final. Tá? Elas sempre vão ser o fechamento do relatório. Sempre. Tá? Importante, o PDF não tem o enunciado da questão de aula, tá? Não. E para cada apresentação, cada aula minha, a questão de aula pode aparecer em qualquer momento. Tá bom? Essa foi a forma com a qual eu decidi que vai ser mais justo para todo mundo. Né? Os veteranos, inclusive, já participaram de um teste que eu fiz em 2 relatórios e teve uma galera que foi mal pra caramba. Inclusive, o último relatório que eles entregaram, que fez parte desse teste, a questão de aula valia 50% do valor do relatório. E eu descobri todo mundo que não está assistindo a aula, que está sabendo só o PDF. Tá? Isso é muito sério. Muito sério. Bom? Eu sei que isso, inclusive, como eu falei, isso não está acontecendo com vocês. Eu não detectei isso acontecendo com vocês, tá? Mas que com mal a gente corta pela raiz. Como vocês estão entrando agora, vamos resolver esse problema agora, todo mundo já fica ciente. Como eu sou, infelizmente, o único professor que adotou o padrão de relatórios por aula, na minha concepção, todo mundo tem que fazer assim também, mas cada um é cada um. E eu já adotei para mim mesmo que de agora em diante, mesmo no presencial, todas as minhas aulas terão relatórios. Então, né, ele fala por si só. Né? Beleza?
Tranquilo? Todo mundo entendeu o recado? Sim, Jóia. professor. Beleza. Vamos então para a nossa aula, para a nossa disciplina, né? Escalonamento de processos. Não é um assunto muito chato, eu não vou ficar perdendo muito tempo divagando, tá? Porque muito do que a gente vai ver aqui, vocês já ouviram nas outras aulas. Muito, tem muito eco nessa aula aqui. Então, é legal, é interessante, é algo para amadurecer o conhecimento a respeito do assunto. Isso aí vai ter um reflexo muito positivo quando vocês fizerem sistemas distribuídos comigo lá no quinto, sexto semestre. Tá? Assim espero, né? Vamos lá. O que a gente vai discutir? Conceitos do escalonamento de processos, as formas de escalonamento, estados de processos, distribuição de prioridades, troca de contexto e escalonamento de threads. Certo? Então vamos lá. Vamos aos conceitos. Em um sistema operacional, vários processos compartilham recursos ao mesmo tempo. E quem faz a escolha de qual processo deve ser executado é o escalonador, ou scheduler. Feita por meio de um algoritmo, o algoritmo de escalonamento. Existem vários, a gente vai discutir alguns aqui. Sendo necessário seguir as seguintes premissas. Vamos lá. Dar a cada processo o tempo necessário de uso da CPU, verificar se a política estabelecida é cumprida e manter ocupadas todas as partes do sistema. Então, o algoritmo ele se preocupa com essas três premissas, né? Ele tem que levar em consideração que todos os processos devem ser executados de forma escalonada, devem utilizar o máximo de CPU possível, né? Devem se preocupar em executar as políticas estabelecidas e manter ao máximo o sistema ocupado. Apesar que a gente já sabe, né, por exemplo, através desse recurso do Windows aqui, né, o gerenciador de tarefas, a gente sabe que tem muita coisa de CPU que às vezes não acontece. Mas você pode reparar aqui, ó, que isso aqui nunca cai a zero. Olha lá, ó. 21, 20, 19, 20, tá vendo? Tá oscilando? Nunca cai a zero. Então, isso é o escalonador de processos trabalhando, dando possibilidade de que todo mundo venha trabalhar. Certo? Muito bem. Nos computadores, existem vários processos que competem pela CPU, e é necessário que o sistema operacional escolha de forma eficiente os que estejam aptos a executar. Não é todo mundo que pode ser executado. Tem que estar naquela situação que possa vir a ser executado. O responsável por isso é o escalonador de processos, por meio da aplicação de algoritmos ou políticas de escalonamento para otimizar a utilização do processador, definindo o processo que ocupará a CPU. Além de escolher o processo a ser executado, o escalonador vai prezar pelos critérios e pelos objetivos. Vamos ver quais são os critérios e objetivos, tá? Critérios. Utilização do processador, a eficiência da CPU, mantendo o processador ocupado na maior parte do tempo. O throughput, que é maximizar a produtividade, ou throughput, executando o maior número de processos em função do tempo. Tempo de processador, que é o tempo de execução do processo, o tempo que ele vai levar para consumir. E tempo de espera, reduzir o tempo total que um processo aguarda na fila para ser executado. A gente discutiu um pouco disso lá quando a gente estava falando de região crítica, antes da prova. Certo? Os critérios a serem cumpridos. O tempo de turnaround. Minimizar o tempo que um processo leva desde sua criação até seu término, considerando a alocação de memória, tempo de espera e tempo do processador, e aguardando as operações de entrada e saída, as operações de I/O. Tempo de resposta, reduzir o tempo de resposta para as aplicações interativas dos usuários. Então, esses são os critérios. E os objetivos? Dar privilégios para aplicações críticas, aquelas que necessitam de maior memória, ou de uma maior quantidade de memória e de processamento. Balancear o uso de CPU entre processos. Existem várias formas de fazer isso, a gente vai ver algumas. Ser justo com todos os processos, pois todos devem poder usar o processador. Maximizar a produtividade, throughput, e proporcionar menores tempos de resposta para usuários interativos.
Gente, aqui apenas um comentário que eu deixei de falar lá atrás. Teve alguns veteranos que vieram falar comigo a respeito desse lance de justiça, né, dos critérios da avaliação dos relatórios e na avaliação dos artigos, né? Porque muitos deles consideravam que eu não estava sendo muito justo, que eu estava usando critérios diferentes para cada um. Pois bem, por isso mesmo eu convidei uma professora de fora para avaliar isso. Tá? Ela, inclusive, avaliou e os veteranos se saíram muito mal nessa avaliação. E ela pôde avalizar que os critérios adotados não privilegiavam ninguém. Tá? Isso é importante todo mundo entender. Diferentes sistemas operacionais apresentam características de escalonamento distintas. Professor, Pois não, Natália. mas nessa parte do artigo, os veteranos, por já terem aula com você há mais tempo, não deveriam ser avaliados de forma mais severa? E foram. Esse foi o problema. Esse foi o problema. Só que a professora convidada, ela avaliou todo mundo igual. A meu pedido. Tá? Ela avaliou todo mundo igual. E mesmo ela avaliando todo mundo igual, a turma de vocês conseguiu se sair melhor do que os veteranos. Tá? E isso é fora da curva, fora do padrão. Tá? A gente não sabe exatamente por que isso aconteceu. Tá? Mas os veteranos tiveram um peso muito maior na avaliação pelo fato de eles já terem muito mais conhecimento daquilo que estaria sendo discutido com eles. O que foi pedido, né? Os veteranos tinham que fazer um artigo sobre biomimética, tá? E o assunto biomimética é um assunto novo, é computação verde, né? É um assunto relativamente novo. E o problema dos veteranos não foi bem o conteúdo, porque o conteúdo até que era razoável, tá? Lógico, nós tivemos algumas situações que o cara fugiu completamente. Mas em várias situações, nós tivemos situações em que o conteúdo era muito bom, tá? Aonde estava o problema? Na forma de usar o modelo do artigo. Certo? Então, nós tivemos vários problemas quanto a isso. O Wesley, acho que ele tem aula comigo amanhã, né, Wesley? Amanhã não, professor, que o senhor não. Quando você tem aula comigo de novo? Acho que eu estou hoje mesmo com o senhor. Só segunda. Só sistemas operacionais você está fazendo comigo? Só. Você não está fazendo programação em banco ou APD? Não. Não? Não. Então o Wesley não vai participar dessa conversa interessante que vai ter. Mas eu vou ter uma conversa muito séria com os veteranos a esse respeito, inclusive talvez até com a participação da coordenadora, porque ela ficou extremamente preocupada com os resultados obtidos. Tá? Não foi legal, não. Como eu disse para vocês, especialmente porque eu dou aula para veteranos de 8º semestre em engenharia da computação, 6º semestre em ciência da computação, e essa galera tinha que ter saído muito melhor. Lógico, nós tivemos excelentes artigos na área que saíram de lá. Tá? Acho que se eu não estou errado, são 6 artigos que foram selecionados para serem levados, 6 ou 8 artigos, foram selecionados para ser levados para análise. Eles vão ter que corrigir e mandar para análise. Só que qual que é o problema? Eles não entenderam a adoção de artigo. E alguns até confundiram o artigo acadêmico com o artigo científico e fizeram sem usar o modelo. Totalmente desconhecendo o modelo. Resultado, o artigo que eles fizeram, se eu fosse adotar a nota que a professora colocou, tinha gente que tinha ido com 0. Então eu não fiz isso. Qual a diferença de um artigo científico para um acadêmico? Certas coisas, certas normas devem ser obedecidas em um artigo científico, tá? Por exemplo, o embasamento que você está fazendo do artigo, ele tem que ser muito mais sério, muito mais aplicado no texto que você está escrevendo, tá? Então, por quê? A pessoa que está lendo, ela não é
digamos assim, ele não é um professor de curso, um professor da faculdade, não. A pessoa que vai ler o artigo científico é um professor pesquisador. Ele vai ler o seu artigo visualizando que se trata de um artigo científico, ele vai procurar o embasamento que você colocou. Se por um acaso você escreveu alguma coisa lá que não está embasada, ou que você foi no achismo, ou você ouviu em algum lugar e colocou no artigo tal, seu artigo pode ser reprovado. Então, o embasamento é muito maior em um artigo científico do que em um artigo acadêmico. Um artigo acadêmico geralmente trata de assuntos que são discutidos rotineiramente, como no caso, sistemas operacionais. A gente discutiu sobre um sistema operacional específico. Lógico, vocês tiveram que ter o embasamento do conceito de sistemas operacionais, conceito do Unix, né, para falar sobre o Xenex, depois para falar a evolução dele dentro da Microsoft e tal, até chegar ao Windows. Então, vocês passaram por um leque de sabores aí até chegar no prato final. Então, são assuntos considerados acadêmicos. Não é algo que está sendo pesquisado como novo, uma nova proposta de pesquisa. Não. Nós simplesmente fizemos uma revisão bibliográfica, física ou eletrônica, de um assunto para tratar no artigo. Certo? Então, a diferença básica é essa. Tá? Além do peso para a comunidade, porque geralmente artigos científicos são publicados em revistas muito sérias, em revistas responsáveis, né, por temas muito sérios na área científica, propriamente dita. Tá? E já vou adiantar para vocês, em ciência da computação, artigo científico é raríssimo. Geralmente é artigo acadêmico. Tá? Você está falando de um assunto que já é tratado no meio acadêmico, já é algo conhecido, e você quer trazer à flora uma nova visão, um novo aspecto em cima daquele assunto. Então, é algo que você já está falando a respeito, é algo que a academia já fala a respeito, e você simplesmente só quer trazer à tona novamente para continuar sendo discutido. Por isso, artigo acadêmico. Artigo científico é pesquisa, está propondo uma coisa nova. Tá? E o embasamento é pesadíssimo. Tá? Você não pode sair falando besteira em artigo científico. Beleza? Vamos continuar. Alternar processos é oneroso, uma vez que é necessário alternar do modo usuário para o modo núcleo para iniciar a execução. Então, ele despende tempo, processamento, memória, tem um custo. Nessa execução, o estado do processo e o mapa de memória devem ser salvos, armazenando os dados dos registradores na tabela de processos e, a cada troca de processos, a memória cache, que é a memória de acesso rápido, é invalidada. As principais situações que levam ao escalonamento são: a criação de um novo processo, é necessário escolher entre executar o processo pai ou o processo filho, o término de um processo, quando um processo é finalizado, é necessário escolher outro para ser executado, e bloqueio do processo, quando um processo é bloqueado e está aguardando uma entrada ou saída, é necessário escolher outro processo. Desculpe, gente. Tomei remédio. Está dando sono. Interrupção de entrada e saída. Se a interrupção for gerada por um dispositivo que finalizou a execução, o processo passará de bloqueado para pronto. E o escalonador deve escolher entre continuar executando o processo atual ou o que acabou de ficar pronto. Lembra da troca de estados de processo que a gente viu em comunicação de processos na aula passada? Aí, esse cara aí. Interrupções de relógio. A cada interrupção do hardware de relógio pode haver um escalonamento de processo. Então, a cada ciclo de clock do processador, ele pode mudar o processo que está sendo executado. Geralmente é isso que ele faz. Tá? Em relação ao tratamento das interrupções de relógio, os algoritmos ou políticas de escalonamento são classificados em não preemptivo ou preemptivo. Muito bem. Não preemptivo, um processo executa até finalizar, independentemente do tempo de uso de CPU, ou até que seja bloqueado, aguardando a entrada ou saída de outro processo. Este escalonamento foi implementado no processo chamado BATCH, processamento BATCH. Já no escalonamento preemptivo,
Um processo é executado por um tempo pré-determinado, e quando o tempo de execução dado ao processo finaliza, a CPU é alocada para outro processo. É possível priorizar aplicações em tempo real em função dos tempos dados aos processos. Os algoritmos de escalonamento preemptivo são complexos, porém permitem a implantação de vários critérios de escalonamento. A maioria, hoje, dos sistemas operacionais usam o modelo preemptivo. Tá? Formas de escalonamento. Existem 3 ambientes diferentes de escalonamento. O escalonamento por lote, o escalonamento interativo e o de tempo real. A gente vai discutir os 3 agora. Em lote. Como não existem usuários aguardando uma resposta, tanto algoritmos preemptivos como não preemptivos são aceitáveis para sistemas em lote. Sistemas em lote são aqueles que são executados sem interação com o usuário. É aquilo que você manda executar da madrugada. Todo o processamento daqueles relatórios será feito de madrugada e de manhã, na hora que chegar, está pronto. Isso é um processamento em lote. Os algoritmos de escalonamento aplicados aos sistemas em lote são FIFO, First In, First Out, né? Job mais curto primeiro e o interativo. Então, vamos ver os 3. Então, algoritmo First In, First Out, ou FIFO. Primeiro a chegar, primeiro a sair. Neste algoritmo, os processos são inseridos em uma fila à medida que são criados, e o primeiro a chegar é o primeiro a ser executado. Quando um processo bloqueia ou volta ao estado de pronto, ele é colocado... Só um minutinho, gente. Tá. Ele é colocado no final da fila e o próximo processo da fila é executado. Então, né, ele entra na fila, olha lá, quando um processo bloqueia e volta ao estado de pronto, ele é colocado no final da fila e o próximo da fila é executado. Então, ele joga, ele está aqui, passa lá para baixo, a fila sobe. Fila sobe. Fila sobe, até chegar nele de novo, executa ele, aí ele volta e assim por diante. Certo? É assim que funciona. O FIFO é um algoritmo não preemptivo, simples e de fácil implementação. Vocês devem estudar ele com o professor Paulo em algoritmos semestre que vem. Job mais curto, primeiro. É um algoritmo de escalonamento não preemptivo em que são conhecidos todos os tempos de execução dos jobs. O algoritmo seleciona primeiro os jobs mais curtos para serem executados. Este algoritmo é recomendado quando todos os jobs estão disponíveis ao mesmo tempo na fila de execução. Não é aquela fila dinâmica em que as coisas vão entrando, né? Vamos entender assim, é como se a fila já está pronta e nada mais vai entrar nela. Então você tem como olhar para a fila e dizer, esse job vai levar tanto tempo, esse tanto tempo, esse tanto tempo, esse tanto tempo. Isso é muito difícil. Tá? Isso é muito difícil de ser feito. Então, uma vez que ele tem esses tempos, ele pega aqueles que são mais curtos e faz primeiro. E deixa os outros, os mais longos, por último. Isso não é muito legal. Porque tem um lance de prioridade de job, tem tudo isso que tem que levar em consideração. Tá? Interativo. Nos sistemas interativos, a preempção se faz necessária para que os outros processos tenham acesso à CPU. Os algoritmos de escalonamento aplicados aos sistemas interativos e que podem também ser aplicados a sistema em lote, atenção, são escalonamento round robin, escalonamento por prioridades, escalonamento garantido, escalonamento por loteria e escalonamento fração justa, fair share. Então nós vamos discutir cada um deles. Primeiro, round robin. É um algoritmo antigo, simples, justo e muito usado. Também é conhecido como algoritmo de escalonamento circular. Nele, os processos são organizados em uma fila, atenção, fila, e cada um recebe um intervalo de tempo máximo, que nós chamamos de quantum, que pode executar. Se ao final de seu quantum o processo ainda estiver executando, a CPU é liberada para outro processo, quer dizer, ele é bloqueado, passa para o final da fila, e aí outro cara que vai executar. O quantum varia de acordo com a arquitetura do sistema operacional, e a escolha deste valor é fundamental, uma vez que afeta a política de escalonamento circular. Os valores variam entre 10 e 100 milissegundos.
O escalonamento circular é vantajoso porque não permite que um processo monopolize a CPU. Escalonamento por prioridades. O algoritmo por prioridades considera todos os processos importantes, sendo associados a ele uma prioridade e um tempo máximo de execução. Por exemplo, um processo que carrega os dados em uma página web deve ter uma prioridade maior do que um processo que atualiza em segundo plano as mensagens de correio eletrônico. Você está usando qual deles? Né? Quando os processos estiverem disponíveis para execução, o que tiver maior prioridade é selecionado para executar. Legal. Para que os processos com prioridades altas não sejam executados infinitamente, cada interrupção do relógio, o escalonador pode reduzir a prioridade do processo. Então, executou um tanto, deu um ciclo de relógio, a prioridade dele abaixa um pouquinho, ele vai para a fila de novo. Quando ele voltar, ele processa aquele tanto e cai de novo a prioridade dele. E assim por diante, até que ele seja concluído. As prioridades de execução podem ser classificadas em estática ou dinâmicas. A prioridade estática não altera o valor enquanto o processo existir. Já a dinâmica ajusta-se de acordo com os critérios do sistema operacional. Muito bem. Escalonamento garantido. Se existirem vários usuários, N usuários, logados em uma máquina, cada um deles receberá 1 sobre N do tempo total da CPU. O sistema gerencia a quantidade de tempo de CPU de cada processo desde sua criação. Então, cada um recebe uma fatia do bolo para poder executar o processo. Certo? Escalonamento por loteria. O próprio nome já dá a entender que vem um sorteio ali para poder executar. O escalonamento por loteria é baseado em distribuir bilhetes aos processos e os prêmios recebidos por eles são recursos de sistema, incluindo o tempo de CPU. O que eu falei, né? Cada bilhete pode representar o direito a um quantum de CPU e cada processo pode receber diferentes números de bilhetes, com opções de escolhas distintas. Também existem as ações como compra, venda, empréstimo e troca de bilhetes. Esse cara é muito difícil de ser implementado, tá? Ele não é fácil, não. Isso aqui... Professor, Pois não, o que é um quantum? Vamos voltar lá que eu já falei a respeito, mas você deve ter dormido aí. Ah, tá. Vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Quantum. Um tempo máximo que pode executar. Beleza. Certo? Lá em Round Robin tem a definição. Já fica de olho aí, porque tá na cara que isso aqui tem questão de prova, né? Pelo amor de Deus. Foi bom o Arthur ter me lembrado disso. Então, ó, quantum, intervalo de tempo máximo que pode executar. É o tempo que ele tem disponível para ser executado. Certo? Vamos voltar lá. Aqui. Escalonamento fração justa. Nesse caso, cada usuário recebe uma fração da CPU. É parecido com o outro, né? Aquele outro que você recebe a fatia do bolo. Por exemplo, se existem 2 usuários conectados em uma máquina e um deles tiver 9 processos e o outro tiver apenas 1, não é justo que o usuário com maior número de processos ganhe 90% do tempo da CPU. Logo, o escalonador é responsável por escolher os processos que garantam a fração justa. Muito bem. Outra forma, a última lá, ó, tempo real, né? Daquele terceiro ambiente, né? Nesses sistemas, o tempo é um fator importantíssimo e os processos, ao utilizarem a CPU, fazem seu trabalho rapidamente e são bloqueados, dando oportunidade para outros processos executarem. O escalonamento por prioridades seria o mais adequado em sistemas de tempo real, uma vez que uma prioridade é vinculada ao processo e, assim, a importância das tarefas da aplicação são consideradas. No escalonamento de tempo real, a prioridade deve ser estática, além de não existir fatia de tempo para cada processo executado. Para tudo! Questão do professor. Aí, ó. Entrou no meio. Com vocês... Deixa eu estalar os dedos. A questão do professor. Meus caros, eu quero que vocês pesquisem e coloquem no relatório, no final do relatório, é a última parte do relatório, eu quero que vocês pesquisem a respeito do schedule
do Linux. Professor, como é que escreve isso? Vamos lá? Ajuda que eu tô escrever isso. Bateu o desespero aí? Vamos lá. Schedule do Linux. É assim que escreve, tá? Daquele jeito ali, ó. Pesquisem a respeito da definição desse cara. Eu quero que vocês expliquem o que ele é, como ele funciona, como ele trabalha. Ó, joguei aqui para mostrar para vocês, porque esse foi um problema no artigo, né? A galera não estava conseguindo achar material. Inclusive, agradeço a Luana e a Natália por terem fornecido os links lá, tá? Em especial aquele artigo que a Luana passou para mim, ó. De nada. Muito top. Muito, muito top. Beleza? Bom, mas para resolver esse problema, eu já joguei no Google aqui, o pai Google de algum já diz para nós o que eu quero. Então, eu quero que vocês pesquisem e coloquem no relatório o conceito do schedule do Linux. Tá bom? Linux. Eu não quero o Windows no meio da jogada. Linux. Beleza? Esse negócio só tem material em inglês para pesquisa? Bem-vindo ao mundo da computação. Geralmente sim. Tá? Mas tem material em português também, tá? Beleza? Essa foi a questão do professor. Beleza? Vamos em frente. Continuando. Estados de processo. A gente já falou sobre isso. Aqui é a parte do eco. Tá? Só para relembrar um pouquinho. Não vou perder tempo explicando. Vamos lá, ó. Para o sistema operacional organizar os processos que serão atendidos, eles serão atribuídos estados para os mesmos. É aquele estado pronto, executando, espera e terminado. Os 4 estados lá. Certo? O que cada um faz? Vamos lá, vamos relembrar. Pronto, o processo pode ser executado, está temporariamente parado para que outro processo execute. Executando. O processo está sendo servido pela CPU nesse momento. Se ocorrer durante a execução uma requisição de entrada e saída, o processo é colocado no estado de espera e outro processo da fila de prontos poderá então concorrer à CPU. Não vou mudar o texto, vou falar do jeito que está aí. Estado de espera. É o processo que foi colocado na fila de espera de entrada e saída devido ao dispositivo de entrada e saída ser mais lento que a CPU principal. Enquanto o processo está em espera, outros em estado pronto irão concorrer pela CPU. Então, aquela galera que está na fila do pronto lá, né, tem maior prioridade, digamos assim. E terminado, o processo concluiu sua execução. Por que eu falo do eco, né? Porque esse cara aqui já é bem conhecido nosso, né? Lembra dele? Lá em comunicação de processo? A gente estava falando a esse respeito aqui. Então, olha lá, ó. Processo está pronto. Fila de processos prontos. Certo? Se ele está pronto, ele pode passar para executando. Pode. Lembra que é uma fila, né? Então, quem estiver na frente, dependendo do modelo que está sendo adotado, geralmente é FIFO. Então, ele pega o primeiro da fila e joga para executando. Certo? Executou. Você tem 2 situações. Ou ele volta para pronto, ou ele vem para bloqueado. Certo? Muito bem. Qual que é a outra situação? Lá em bloqueado, ele pode vir para pronto novamente, ou ele termina. O estado terminado, acabou o processo. Certo? A gente viu isso aqui já, mais uma vez, falando em comunicação de processo. A gente só está relembrando. Distribuição de prioridades. Para melhorar essa distribuição da CPU entre os processos, alguns algoritmos utilizam diferentes prioridades. Com o intuito de gerenciar melhor as prioridades de processo, o sistema operacional cria filas de processos. Em cada fila existem processos de mesma prioridade. E existe também fila para processos de entrada e saída. Prioridades podem ser mudadas pelo usuário ou atribuídas automaticamente pelo sistema operacional em questão. Mesmo com a aplicação de prioridades e algoritmos melhor implementados, alguns processos ainda correm o risco de sofrer starvation. Em inglês, starvation é passar fome, né? Ficar muito tempo sem receber CPU.
Por isso, em determinado momento, pode ocorrer o que chamamos de aging. Aging tem a ver com idade, tempo. Ocorre quando a prioridade de um processo vai se alterando com o tempo de vida do mesmo, controlando o starvation, que muda momentaneamente a prioridade de um processo que não é executado há muito tempo e joga sua prioridade para a mais alta possível, para que ele seja atendido logo após as prioridades voltam ao normal. Certo? Então, tem um lance aí de distribuição. Para você distribuir prioridade sem intervenção do usuário, você tem que usar certos modelos de distribuição baseados nesses dois termos, tá? Você vai considerar o starvation, que é o tempo que ele passa sem a CPU, tá? E o aging. De acordo com esse tempo, a prioridade dele pode variar. Se for um processo que estava numa determinada nível de prioridade, o starvation dele é muito grande, a prioridade dele tende a aumentar. Se a prioridade baixou um pouco e o tempo de starvation dele é curto, então o aging dele é menor. Certo? Muito bem, vamos em frente. Outro caso em que as prioridades são alteradas é quando um programa de baixa prioridade começou a fazer uso de algum periférico de entrada e saída antes de outro de alta prioridade. Nesses casos, processos de alta prioridade são obrigados a esperarem os de baixa terminar sua entrada e saída para poderem usar este periférico. Então, aqui é a questão de uso de determinados recursos, né? Como, por exemplo, leitura. Pois não. Os de alta prioridade não deveriam ser executados primeiro? Você tem que levar em consideração o starvation e o aging dele. Ah, é. Certo? Então, se você levar isso em consideração, vamos imaginar, temos um processo de alta prioridade. Muito bem. O starvation dele é alto ou baixo? Entrou agora. Muito bem. Tem alguma coisa rodando? Tem. É um processo de alta, média ou baixa prioridade? É um processo de baixa prioridade. Legal. O starvation dele é baixo ou alto? Ah, o starvation é alto. E o aging é baixo. Executa ele primeiro. Porque ele vai terminar logo, logo. Né? Ele vai finalizar. E aí entra o de alta prioridade em seguida. Certo? Então, você tem que considerar esses fatores antes, né, de mudar a prioridade de processo. Lembrando, gente, isso é feito pelo escalonador do processo. Não tem intervenção do usuário. É o sistema operacional que está fazendo isso. Certo? Vamos em frente. Alterando prioridades no Windows. Olha lá. Existem ainda sistemas em que, quando um processo inicia sua execução, o sistema garante que esse processo vai ser terminado. São chamados sistemas garantidos. Nesses sistemas, a intervenção do usuário é mínima, ao contrário do que ocorre em sistemas em tempo real, como o Windows, em que o usuário interrompe processos a todo instante. Por isso, o sistema não garante que um processo vai ser terminado. Gente, é o que a gente pode fazer por aqui, né? Você pode alterar aqui a prioridade. Né? Se eu vim aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar o meu PowerPoint. Botão direito, propriedades. Aqui eu tenho as propriedades do PowerPoint, certo? Segurança, detalhes, versões, assinaturas. Ó, ele inclusive tem assinaturas digitais do processo, né? Compatibilidade, legal, né? Alguns recursos avançados aqui, ó, que eu posso mexer nele, beleza. Mas também eu posso verificar, por exemplo, ó, alguns outros valores disponíveis. Eu posso finalizar a tarefa, tá? Mas é importante. Repara que aqui tem uma certa dificuldade de alterar a prioridade. Tem uma certa dificuldade de fazer isso, né? Por quê? O Windows 10, a Microsoft, ela tornou mais difícil alterar a prioridade de processo, para que o usuário não precise ficar se preocupando com isso. Certo? Existe uma forma de fazer? Existe. Existem alguns programas que a gente usa, que são versões do gerenciador de tarefas, tá? Que podem fazer isso para você. Deixa eu ver se eu tenho o meu instalado aqui. Só um minutinho. Eu tenho um que faz exatamente isso, doutor. O nome dele é Process Hacker, se eu não me
engano. Não sei se Pode você falar, conhece. pode falar. Então, eu tenho um tipo de gerenciador de tarefas que chama Process Hacker, que ele faz isso que tu tá falando. Você Aham. pode mexer em muita coisa das opções ali nos processos. Isso. Para quem não conhece, tem esse cara aqui também, tá? Ó, o Windows Sys Internals. Esse cara é muito legal, tá? É um pacotinho de aplicativos que você tem para o Windows, que são vários utilitários que podem te ajudar a trabalhar com ele, tá? Eu tô sem o meu aqui, mas você tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, Process Explorer. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu não tenho uma imagem. Deixa eu procurar uma imagem melhorzinha dele. Aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui. Tá legalzinho. Aqui, ó. Uma imagem mais legalzinha. Deixa eu abrir ela numa guia separada. Dou um zoom nela. Não. Eu pedi a imagem. Aqui, ó. Esse cara aqui, gente. Tá? O ProcSP. Ou Process Explorer. Esse cara, ele é gerenciador de tarefas turbinado, tá? Diferente desse que o Arthur falou, esse cara aqui é aprovado pela Microsoft. O outro eu não conheço. Então a gente teria que dar uma pesquisada para saber. Esse faz parte do pacote. Inclusive, o download dele, ó, é dentro da própria Microsoft, tá? Ó. Eu estou dentro do site oficial da Microsoft para fazer download dele, tá bom? Então a gente tem esse cara aqui. Esse cara permite eu alterar a prioridade do processo. O gerenciador de tarefas do Windows, nas últimas versões, ele não tem vindo mais com isso. Ele não tem essa possibilidade. Antes você poderia alterar a prioridade de um processo, tá? Dependendo da versão do Windows que você tem, você pode alterar esse cara. Existe uma versão muito legal, muito parecida com esse carinha aqui, ó, esse ProcSP, para o Linux. E o Linux é muito mais fácil de alterar a prioridade de processo do que o Windows, tá? E lá você faz isso de uma maneira muito mais simples. Bem menos complexa do que você tem aqui com o gerenciador de tarefas do Windows, tá? Ele é mais fácil. Beleza? Vamos continuar? Trocas de contexto. Muito bem. Processos são interrompidos e retomados a todo tempo. Para que o sistema operacional possa fazer isso, ou esse tipo de ação, é necessária a troca de contexto. Para que o sistema operacional possa interromper um processo e retomar ele mais tarde, ele usa a PCB, ou Process Control Block, para guardar todas as informações que a CPU estava usando naquele momento e possa consultá-la mais tarde para que retome exatamente no ponto em que foi interrompido anteriormente. Existem 3 motivos em potencial para realizar uma troca de contexto: multitarefa, interrupção de hardware e troca do modo do usuário para modo núcleo. Vamos ver as 3. Multitarefa. Em um esquema de escalonamento de processos, um processo deve ser substituído por outro na CPU. Em um sistema preemptivo, o escalonador permite que cada tarefa seja executada por um tempo determinado. A gente viu isso agora há pouco, né? Você percebeu. Se um processo não indicar explicitamente a troca de contexto, por exemplo, ao realizar uma operação de entrada e saída, uma interrupção de tempo é disparada e o sistema operacional troca o contexto para outro processo. Isso assegura que a CPU não é monopolizada por um processo somente. Então, pode reparar aqui, ó. Olha só. Quer um exemplo de como isso acontece? Vem aqui no gerenciador de tarefas e clique em CPU. Olha lá. Repararam que o aplicativo que está aqui em cima, ó, ele vai mudando? Ó. Tá? O processo que está aqui em cima, ele vai mudar. Ó. Olha lá, mudou. Tem uns que consomem muita coisa. Nossa, esse aqui está consumindo uma porrada. Olha lá, o Teams. Né? Ele vai alternando, tá vendo? Percebem a mudança aqui na lista? Ó? Ele está mudando direto a toda hora, a todo momento. Ó. E é justamente isso, tá? Essa troca de contexto. A gente vê isso em tempo de execução, isso acontecendo.
Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Tá, beleza. Interrupção de hardware. Isso significa que se a CPU requisita dados de um disco, por exemplo, ela não precisa esperar a leitura em disco terminar, podendo continuar alguma outra tarefa na fila de execução. Quando a leitura em disco é terminada, a CPU é interrompida e o resultado da leitura é disponibilizado. Antes de realizar a interrupção, o contexto do processo em execução é armazenado para futura restauração. Em outras palavras, é quando você olha aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando por CPU, tá vendo? Mas aqui, ó a memória. A memória já não muda tanto, ó. Tá vendo? Não tem essa mudança. Agora, e quando vai pro disco? Ó. Tá vendo? Tem uma certa mudança. Ocorre algumas mudanças quando ele está indo para disco. Apesar do consumo de disco ser muito baixo, porque essa máquina que eu estou usando aqui é SSD, se fosse um HD, vocês iam ver isso aqui torando a 10, 15, 20, 50, em alguns casos até 100%. Tá? Isso é uma falha do Windows para discos rígidos, né? Para HDs. Então, em SSD, você vê que ele consome bem menos tempo, porque a memória trabalha muito mais rápido. A forma de acesso à memória é muito mais rápida. Mas você pode perceber que a cada ciclo que está dando aqui, ó, ele vai mudando alguns valores. E quando se trata do disco, ó, tenho 3 agora. Aí no próximo ciclo, 4, 3, 5. Tá vendo? Então a gente consegue acompanhar a mudança de ciclo e o consumo por interrupção de hardware. Legal, né? Vamos continuando. Troca do modo usuário para modo núcleo. É quando ele está passando de um modelo em uma tabela, por exemplo, ele está lá no pronto e ele passa para o executando. Certo? Quando uma transição do modo usuário para o modo núcleo é requisitada pelo sistema operacional, a troca de contexto não é necessária. A transição entre os modos, por si só, não é uma troca de contexto. Entretanto, dependendo do sistema operacional, uma troca de contexto pode ser realizada neste momento. Não é o caso do Windows, a gente não consegue ver isso no Windows. Tá? O Windows não faz isso, ele não executa uma troca de contexto. Se o processo entra no estado pronto, ele passa para execução, pronto, acabou. Não há necessidade de troca de contexto. Tanto que a gente não consegue ver isso aqui. E nem em outros aplicativos. A gente não consegue ver essa mudança de modo de usuário para modo kernel. A gente não vê isso, tá? A gente consegue ver isso aonde? No Linux. O Linux permite que a gente enxergue isso. Tem uma forma de visualizar esse tipo de coisa, tá? Geralmente, a gente vê isso não é por aplicativo gráfico no Linux, tá? É por comando, na linha de comando do Linux. Tem aplicativo gráfico que faça isso? Tem. Eu vou ver se quando a gente fizer a instalação via VM, eu consigo mostrar isso para vocês. Tá bom? E o último assunto desta aula nossa de hoje. Nossa, vai acabar cedo. Achei que ia demorar mais. Escalonamento de processos, né? Escalonamento de threads. Da mesma forma que processos são escalonados, threads também são. O escalonamento de threads depende se estas estão no espaço do usuário ou do núcleo. Se forem threads de usuário, o núcleo não sabe de sua existência e o sistema operacional escolhe um processo A para executar, dando a ele o controle de seu quantum. Quantum? O tempo que leva para executar, né? Tempo de processador. O escalonador do thread A escolhe qual thread deve executar, através dos algoritmos de escalonamento descritos anteriormente. A gente já viu, né? Se forem threads do núcleo, o sistema operacional escolhe um thread para executar até um quantum máximo. E, caso o quantum seja excedido, o thread será suspenso. Então, se aquele processo levou tempo demais para ser processado, para ser trabalhado, o que acontece? O processo é suspenso, ele é bloqueado. O estado do mundo é bloqueado. Ele sai da lista e dá espaço para outro ser executado. Certo? Isso acontece muito. Tá? Especialmente quando a gente está programando.
Algumas linguagens de programação permitem a gente alterar isso aí. Tá? Por exemplo, o C Sharp, o C++, o Java, eles permitem que nós possamos alterar o tempo de uma thread, mudar o tempo dela. Tá? Inclusive, isso é até bem simples de fazer nas linguagens de programação. Existem outras que não permitem fazer isso. Tá? Várias que não permitem fazer isso. Geralmente, as mais recentes, né, quinta geração para frente, né, que é o C Sharp e o Java. Como ambos derivam do C++, e o C++ já tinha isso desde a geração que ele foi criado, que é a terceira geração, então já faz um tempinho que isso aí já está disponível. Mas tem linguagem de programação que não tem isso. Tá bom? Uma das diferenças entre threads do usuário e do núcleo é o desempenho, uma vez que a alternância entre threads do usuário e do núcleo consome poucas instruções de computador. Além disso, os threads do usuário podem utilizar um escalonador específico para uma aplicação. Aqui um exemplo em linguagem, tá? Na implementação de threads em Java, cada thread recebe uma prioridade. O mesmo vale para o C Sharp aqui, tá bom? E o C++ também. O escalonador em Java garante que o thread com prioridade maior execute o tempo todo. Caso exista mais de um thread com prioridade alta, eles serão executados através de alternância circular. Um daqueles modelos que a gente viu que faz girar a pila. Né? Enquanto ele não terminar, ele vai trabalhando. E, nesse modelo circular, pode existir também aquela questão do starvation e do aging. Pode acontecer? Pode. Né? Ele vai girando, ele verifica o valor de starvation e o aging baseado na prioridade de cada processo. Processo de prioridade alta, starvation alto, aging curto, são processos longos. Deixa para depois. Então, ele prefere fazer o quê? Starvation curto com aging alta. Starvation curto vai consumir pouca CPU. Aging alta, faz tempo que ele está aí, põe ele para rodar de uma vez. Porque aí ele sai da fila. Certo? Beleza? Vamos parar? Acabou. Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Nenhuma, professor. Só quando acabar a aula eu queria falar com você. Fica aí. Vamos lá, aí. então. Fica aí. Relatório de aula, então. Vamos lá? Baseado nas experiências dessa aula, escreva seu relatório assinalando que se trata dos seguintes tópicos. Vamos lá? Os conceitos, formas, estados, distribuição, trocas e escalonamento de threads. Muito bem. E, por último, a questão de aula do professor, valendo 50%. Olha o peso. 50% do valor da nota do relatório vem desse cara. Beleza? Prepare seu relatório no corpo do e-mail. Oi! A questão de aula vai valer sempre 50% ou vai variando? Depende do meu humor. Ah, bom. Professor, a questão de aula você só quer o que é aquele tema? Só o que é? Eu quero que você explique para mim o que é aquilo lá. Como funciona. Como é usado. Que tipo de algoritmo que utiliza. Etc, etc. Em súmula, Michael, eu quero que você fale a respeito da bagaça. Eu tenho que entender. Se eu entender, beleza. Se eu não entender, certo? Posso explicar de um jeito bem resumido, mas que você entenda? Pode. Ok. Então vamos lá. Gente, aqui eu estou deixando... Fala, Duana. Não, eu ia perguntar quem que ia participar, porque daí eu já anotei o nome de alguns, aí se tiver alguém na aula aqui que não tá no grupo e quiser falar o nome, eu já anoto também. Tá bom, então eu vou dar uns minutinhos na hora que acabar para vocês conversarem aqui no grupo a respeito. Então, aguenta as pontas aí, deixa eu terminar o relatório aqui. O pessoal andou, especialmente veterano, por isso que eu mudei o modelo até do enunciado do relatório, tá? Andou reclamando e tal, e teve veterano que ainda cometeu o erro de mandar por anexo.
nós tivemos alguns problemas aqui nessa turma também. Então, eu deixei bem claro dessa vez, ó, prepare seu relatório no corpo do e-mail. Coloque o assunto abaixo, SO, atividade 2021-0412, é o assunto do e-mail. Sem esse pontinho aqui, tá? Só isso aqui, ó. Que aí some o relatório, a pessoa fica que nem doida atrás de mim. Professor, o senhor lançou a nota lá, não estou vendo minha nota de relatório, mandei relatório pro senhor, tá aqui o print. Aí na hora que eu abro o print da pessoa, tem um ponto na frente. Gente, o filtro do e-mail não trabalha assim. O bot que separa os e-mails, ele reconhece esse cara com um caractere estranho e joga para lixeira ou para o lixo eletrônico. Tá? O filtro joga para o lixo eletrônico. O bot joga para lixeira. E a lixeira é limpada uma vez por dia. Lixo eletrônico, passou um dia, tudo aquilo lá vai para a lixeira e no outro dia. Então, alguns têm sorte quando eu consigo achar o relatório do lixo eletrônico para a lixeira e da lixeira para o escambau. Então, alguns têm sorte de eu conseguir interceptar isso no caminho, outros não. Né? Então, vamos lá. Uma dica boa para quem sofre esse problema é sempre deixa o relatório salvo em algum lugar. Que aí, caso aconteça alguma coisa, pelo menos você tem o relatório salvo e não precisa fazer tudo de novo. Só que aí, nesses casos, quando acontece isso, eu peço para a pessoa mandar o print do envio. Então, você vai lá em itens enviados, pega o e-mail que você mandou, abre ele e tira um print dele para mandar para mim. Por quê? No print de itens enviados, aparece... lógico, depende do cliente do e-mail. A maioria faz isso, tá? Aparece as informações de envio. Data, hora, essas coisas, tá? E pode acontecer também dos servidores Outlook da Microsoft terem algum problema, assim como o Teams, de vez em quando tem problema, o Outlook tem, né? Eu tô falando mais pra, tipo, caso aconteça algum erro no próprio site, porque isso pode acontecer no próprio computador da pessoa, a internet caiu bem na hora que enviou e acabou não enviando, você achou que enviou, enfim. Para esses casos, pelo menos eu sempre deixo meus relatórios todos salvos em uma pasta do meu computador, que caso aconteça alguma coisa, eu tenho eles salvos, eu não preciso fazer tudo de novo. Entendi. É interessante, é uma forma de trabalho. Interessante. Beleza, vamos lá. Data de entrega 14/4, tem 48 horas, né? Até as 11h59 da noite. Gente, muito importante, tá? Para N2, isso aqui é regra. Descumpriu a regra, vai levar a punição de nota. Tá bom? Se vir fora do assunto, eu já vou tirar ponto. Se vir fora do horário, sem a minha autorização, eu já vou tirar ponto. Certo? E quanto mais tempo levar, maior é a punição de nota. Beleza? Qualidade. Esses caras aqui eu tenho que ler e entender. Então, organização de texto, por favor, tá? Organizem adequadamente. Vocês são muito bons nisso. Os relatórios de vocês sempre vêm bem organizados. Então, mantenham a organização. Aqueles que já receberam notas um pouco menores, né? Em função disso, falando, não, professor, eu não levei uma nota legal aqui, o professor não gostou de alguma coisa. Troque ideia com os colegas a respeito do relatório. Fulano, como é que você fez seu relatório? Você tirou 10, como é que foi? Seu relatório, você gabaritou o relatório. Como é que está organizado o teu relatório? Troca uma ideia. Trabalhe em equipe. Inclusive, o lance do Monaes vai servir justamente para isso, para vocês aprenderem a trabalhar em equipe. E, tô de olho nesse lance de equipe, hein? Eu gosto muito de cobrar isso, porque sou engenheiro de software de formação e especialista em treinamento de equipe. Então, tô de olho nesse lance de equipe, tá? Se eu ver ego subindo, descendo assim tal, chamo no canto, dou um puxão de orelha para ficar esperto. Então, segura o ego, trabalhe em equipe. Beleza? Muito bem. E qualidade nisso aqui tudo, tá? Especialmente, na questão que vale 50%. Beleza? Qualidade. Tá bom? Vou dar um minutinho, a Luana queria ver com vocês aí, quem quer participar. Troca uma ideia aí, vai. Tô aqui,
Só rapidinho, tirando os que já me passaram o nome, alguém mais vai participar? Só que eu não sei exatamente em que equipe eu vou ficar. Vou ficar na que der. Então, primeiro eu tô anotando primeiro o nome de todo mundo, aí depois eu vou colocar pra gente montar a equipe. Vou fazer um grupo só com a gente e a gente vai escolher. Certo, pode colocar o meu, então. Só esses, então? Tá com ímpar. Tem que estar par. Faz o seguinte, quem quiser participar, levanta a mão. A Natália... Carlos Eduardo, Maicon, Matheus Felipe, João Arthur. Galera aí. Meu Deus. Gente, só tem plays que... Aqui, pra mim, só estão aparecendo plays que estão fora. Levantou a mão o Temes e a Natália. Lembrando que isso aqui vale nota. Nota de relatório. Relatório de N2 é mais... A nota Ó, mais... eu vou falar quem que tá aqui, aí se puder abaixar a mão o resto, que daí eu já sei quem que tá faltando. É o Temes, o Paulo Henrique, os dois Paulo Henrique, o Carlos, o Matheus, o Cleiton, o Maicon, o Camilo, a Natália, o Gabriel, o João Arthur. Deixa eu ver. Faltou quem? O Maicon já foi e o Camilo já foi. É, todo mundo. Ok. Tá par ou ímpar? Ainda tá ímpar. Tá, tem que estar par, tá? Tá, depois eu mando no grupo ver se alguém ainda quer participar. Professor, tem muito problema se as equipes tiverem números diferentes? Natália, é uma guerra, tem que estar igual. Então, Não necessariamente. Ué, em uma guerra ninguém vai ficar contando, sei lá, 20 mil soldados para cada equipe. Ninguém vai ficar contando isso. É o seguinte, tá? Se tiver ímpar, mesmo e com a adição do pessoal de relações internacionais, se ainda continuar ímpar, vocês vão receber a presença de um veterano. Vai ter um veterano no grupo de vocês. Tá? Agora, nesse momento, provavelmente ainda não tenha, porque eu não estou vendo o Wesley aí. E também não... Rodrigo, você entrou? Oi. Você entrou em algum grupo? Não, ainda não. Tá, Rodrigo, entra num grupo aí, preciso de veterano. Tá, põe o nome do Rodrigo aí, Duano. Ok, pode deixar. Então, assim, voluntariamente convidado. Ai de você se não entrar. Então, vamos lá. Tá bom. Porque se tiver ímpar, vou repetir, se tiver ímpar, mesmo depois com a entrada do pessoal de relações internacionais, eu vou ter que escalhar um veterano para colocar aí, certo? O Rodrigo entrou por livre e espontânea pressão. Literalmente. E já Meio arrastado. já entendam desde já, tá? O professor tem toque e meu toque é com número par. Se tiver número ímpar, não sai. Tem que estar par. Beleza? Então, vamos lá. Mais alguma coisa? Acho que tá tudo ok, né? Se precisar de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, tá? Quiserem discutir alguma coisa a respeito da dinâmica e tal, se o grupo quiser falar comigo e tal, me chama no WhatsApp, a gente conversa. A gente faz uma call rapidinha no Hangouts aqui, ou então no Meet, tá? E a gente alinha qualquer problema, tá bom? Então, vamos ao encerramento. O Arthur disse que queria falar comigo, então fica aí. Tá aí meu e-mail, e tem lá no grupo do WhatsApp. E, gente, tem mais gente que entrou depois, tá? Depois da prova apareceram mais nomes. Então, Temes, dá uma conferida, troca uma ideia com o pessoal aí e vê se vocês conseguem localizar esses caras que entraram e põe eles no grupo do WhatsApp, tá? Falou, professor. Boa semana. Beleza? Tudo de bom, gente. Um abraço. Tudo de bom, abraço. Espera aí, Arthur, fica aí. Boa noite.